Nossos pensamentos têm sim muito poder na nossa vida, poder oculto, inconsciente, que as pessoas não sabem que tem, mas tem. Tem uma passagem da Bíblia que é Jeremias 29:11, que fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, essa passagem da Bíblia, ela já fala da questão do pensamento, dos poderes, da força que tem nos pensamentos, porque a fé é resultado final da sequência de pensamentos, mentalidades, crenças. Por final, a fé, a convicção. Então, assim, a fé, ela é o resultado final de uma sequência de pensamentos, de mentalidades, crenças, que no fim vem as crenças e a fé. E também lá em Filipenses 4, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu: o que pensarmos, pensar em coisas boas, é construir pensamentos, como o autor T. Harv Eker, do livro Os Segredos da Mente Milionária, fala. A gente deve elaborar pensamentos de vitória dentro da nossa mente, pensamentos de crenças de coisa boa, porque os pensamentos, ele têm poder nas nossas vidas para assim gerar uma mentalidade, uma crença e uma fé, tanto positiva quanto uma fé negativa, que pode ferrar com a nossa vida, como de fato ferra com as nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que ela se droga, uma pessoa que ela bebe, que ela tem problemas porque ela já herdou o problema da família, já veio da família dela, de outros. Então, uma pessoa que se destrói com álcool, com drogas, é por conta da falta de um pensamento consciente, elaborado, herdado de família. Quanto pensamentos elaborados, impregnados na nossa mente, eles têm poder, tanto para nos ajudar a vencer na vida, quanto para ferrar com a vida de uma pessoa, de qualquer um de nós. E os pensamentos, eles têm poder. O apóstolo Paulo fala lá, nessa passagem do capítulo 4, nos versículos 8 e 9 do livro de Filipenses, o em que pensarmos. Pensar em coisas boas, pensamentos de coisas boas, coisas louváveis. Construir pensamentos de vitória, como o autor T. Harv Eker fala no livro Os Segredos das Mentes Milionárias. Então, assim, é muito importante aprendermos a construir pensamentos poderosos, pensamentos de vitória. Isso é muito importante, porque isso ocultamente vai gerar sim poder nas nossas vidas, tanto poder para nos ajudar, poder favoráveis a nós mesmos, ou poder que vai ferrar com a nossa vida, porque os pensamentos, eles têm poder sim. Os pensamentos têm poder nas nossas vidas, porque, como falei agora há pouco, os pensamentos geram mentalidades, e as mentalidades vão acabar se transformando em crença, e as crenças, por fim e por final, fé. As crenças, por final, acabam concluindo-se em fé. Fé é construir pensamentos de poder, fé é construir pensamentos de vida, fé é construir pensamentos de vitória, fé é elaborar pensamentos de convicção, de confiança, que tudo que queremos já deu certo, já alcançamos, já se tornou realidade. Fé é elaborarmos pensamentos de que somos vitoriosos, que somos realizadores. Fé é construir pensamentos de saúde, pensamentos de vida, pensamentos de confiança em Deus, na palavra de Deus. Então, fé é pensamentos, é construir pensamentos de poder. Fé é certeza, fé é construir pensamentos de convicção. Fé é construir pensamentos de vitória, de certeza, pensamentos de vida. Fé é construir pensamentos de proteção divina, de socorro divino. Fé é construir pensamentos que contrariam, que vão contra as circunstâncias, que vão contra as fraquezas da vida. Fé é construir pensamentos de poder. Como também o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12 do livro de Romanos: transformai-vos pela renovação de vossos pensamentos, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja,
Deus quer o melhor para todos, para cada um. Deus quer o melhor para todos. Então, assim, é muito importante a pessoa melhorar a sua compreensão. É muito importante nós, a pessoa, qualquer um, melhorar a compreensão, melhorar a consciência, melhorar o entendimento sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, porque Deus quer o melhor para todos. O mundo mas engana em grandes avalanches, ou seja, as avalanches de engano na mente das pessoas são muito, que bota até as pessoas contra Deus. Então, assim, o apóstolo Paulo escreveu o quanto devemos ter essa boa consciência de que Deus quer o melhor para todos. Então ele fala lá: transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenham o melhor, é que todos tenham paz nas suas famílias, é que todos morem bem, é que todos tenham uma condição de vida boa. A vontade de Deus é que todos tenham um padrão de vida tranquilo. A vontade de Deus é que haja justiça na vida das pessoas, justiça em todos os sentidos. Justiça financeira, saúde, paz, é que todos os lares, famílias e casamentos vá bem, que todos os lares tenham paz. Essa é a vontade de Deus. O que a gente vê por aí no mundo, nas sociedades, é porque as pessoas não querem um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E Deus quer que tenhamos compromisso com a palavra dele, para que assim a gente possa experimentar dessa vontade de Deus, que é ter paz na família, ter paz nos lares. É porque que a gente vê tantos lares aí sem paz, marido e mulher, mulher e marido brigando, desentendimento dentro das famílias, filhos, pais e filhos se desentendendo. É porque as pessoas não querem nada com Deus. Já aquelas poucas pessoas que têm sim um compromisso com Deus, apesar de lutas, apesar de aflições, mas a pessoa tem paz quando a pessoa se volta para Deus. Então é aí que o apóstolo Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação de vossos pensamentos, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E também, lá em Timóteo, não me lembro bem agora no momento, também o mesmo apóstolo Paulo escreveu que muitos, por terem rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, ou seja, na vida. Muitas pessoas não têm paz nos seus lares, nas suas vidas, por conta de desprezar a palavra de Deus, de desprezar essa consciência que Deus quer que tenhamos a respeito da pessoa do próprio Deus. Para complementar, o Senhor Jesus também disse: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino que é o poder de Deus, é os céus, é o poder de milagre, é o poder de socorro de Deus, é o poder de justiça que começa a brotar na vida da pessoa quando a pessoa se volta para Deus. O Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é estas coisas vos serão acrescentadas? Justiça. Justiça na família, justiça nas finanças, justiça, paz na família, paz no mundo inteiro, independente de nações, cultura e crenças, paz na vida das pessoas. Então, é isso o que Jesus quis dizer: buscai em primeiro lugar o reino, que é o poder de Deus, que é o próprio Deus. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque também os pensamentos, as crenças, a mentalidade que conclui-se em fé é que criam as circunstâncias. As pessoas às vezes pensam que as circunstâncias são de fora para dentro, e não é. As circunstâncias, elas são de dentro para fora. O mundo engana muitas pessoas. As pessoas têm crenças totalmente inversas, contrárias. As circunstâncias, elas não são de fora para dentro, elas não são externas, elas são internas. As circunstâncias são geradas de dentro para fora, a partir dos pensamentos, da mentalidade, das crenças que temos. Porque, por exemplo, quando se pensa
em um condomínio bonito, quando se pensa em um bairro bonito, quando se pensa em uma grande metrópole bonita, cheia de arranha-céus, prédios altos, prédios enormes. Tudo ali partiu da reflexão, partiu de reflexões dos engenheiros, de arquitetos. Então, quando se pensa numa metrópole, numa cidade cheia de arranha-céus bonitos, um bairro cheio de prédio, um bairro cheio de prédio, cheio de arranha-céus bonitos, tudo partiu das reflexões de engenheiros, arquitetos. Ou seja, tudo a partir de pensamentos e reflexões. Tudo teve origem no raciocínio, na reflexão dos engenheiros e dos arquitetos. As circunstâncias, elas não são externas. As circunstâncias, a qualidade e o problema da vida das pessoas é uma continuidade. A circunstância da vida das pessoas é uma continuidade herdada de família, de pensamentos, de crenças, que vai se perpetuando de geração em geração. Então as pessoas, por isso, as pessoas acabam pensando que as circunstâncias são externas, de fora para dentro. E não é. As circunstâncias são de dentro para fora, geradas por meio de crenças e mentalidades e pensamentos de cada um, ou herdado de família. É por isso é que dá essa confusão de pensar que é de fora para dentro. Mas é por que isso? É por conta de um histórico de perpetuação, de geração em geração. As pessoas acabam pensando que é de fora para dentro as circunstâncias. As circunstâncias é de dentro para fora. As circunstâncias são resultados internos, de dentro para fora, por uma questão de perpetuação de família, de geração em geração. Então, é aí que entra a questão de o quanto o pensamento, os nossos pensamentos, eles têm poder sobre a nossa vida e a sociedade. Como o apóstolo Paulo escreveu, o que pensarmos, construirmos pensamentos de poder, pensamentos de vitória, pensamentos de realizações, de alcance, pensamentos de milagres. Então, fica a dica: cuide dos seus pensamentos, elabore pensamento de poder, pensamento de conquistas, pensamento de saúde, pensamento de realizações. Elabore seus pensamentos, escreva num papel pensamento de realizações, pensamento de conquista, pensamento de poder, pensamento de vitórias.